Bom, embora o envolvimento da Casa de Artes com o Eugênio e com o Tio Tom já seja de longa data, especificamente com o Jaco Eletrônico, ele começa em setembro do ano passado. Ano passado a gente fez uma série de ações comemorando os 15 anos da Casa de Artes Helena Collodi, e dentre elas uma foi o show. A gente fez um show num bar, uns amigos nossos, e eu convidei o Jaco Eletrônico para tocar. O disco foi lançado remotamente, então eu tinha ouvido, mas não tinha visto o show ainda. E aí, por conta das comemorações, os contratei para um show. E aí, nesse reencontro, principalmente do Eugênio, do tio e comigo, o Eugênio me falou de uma série de ideias que ele tinha, que daí já envolvia inclusive o Gastronomusic, que é outro projeto nosso. E aí, quando eu vi, eu fui me envolvendo nisso na parte do gerenciamento, da administração, da produção executiva mesmo, né? Porque era um projeto sempre muito bacana, muito bem feito musicalmente, mas que carecia dessa expertise da produção, né? Agendamento de shows, algumas coisas específicas que eram necessárias. E aí, então, de setembro de 2019 para cá, a gente veio aprimorando isso, né? Fazendo algumas edições do Gastronomusic e, em paralelo, desenvolvendo novas estratégias para divulgação e ampliação do público do Jaco Eletrônico, né? Que é importante que se ressalte que originalmente era um disco solo do Tio Tonho, né? Era um disco chamado Jaco Eletrônico e que acabou se tornando uma banda. Então, com o passar do tempo, isso foi se consolidando, a entrada de outros integrantes, né? O Sebastian assume a batera, né? Com o passar do tempo, começando ali de forma esporádica, mas depois assume isso definitivamente. E por último chega a Helena, que dá um outro toque, além da flauta, além de backings, além de trazer outras composições. Então acho que hoje, nesses 6 meses, né, que eu estou trabalhando com a banda, acho que a gente chegou num resultado final, num produto final, para que agora possa dar os próximos passos. Essa é uma pergunta bacana, porque muita gente não sabe, né? Só, como eu falei, a gente ano passado comemorou 15 anos da Casa de Artes, ela foi inaugurada lá em 2005. E ela tinha uma sede física na época, lá na Brigadeiro Franco, quando a gente fechou o negócio, eu tinha outros sócios. Mas aí, entre o período da gente fechar o negócio com o imóvel e poder abrir efetivamente a casa como espaço cultural, teve um prazo ali de 6 meses, mais ou menos, né? E nesse meio tempo, dos trâmites legais, alvará, toda essa parte burocrática, nós tínhamos uma grande dúvida em relação ao nome. E aí, coincidentemente, de forma, né, triste, a dona Helena nos deixou em fevereiro de 2005. E eu tenho uma história particular com a dona Helena, porque quando eu era moleque na escola, coisa que pouca gente sabe também, principalmente as gerações mais novas, a dona Helena formou boa parte das professoras aqui da cidade de Curitiba, porque ela lecionava no Instituto de Educação, que formava todas as professoras na minha época. E a minha professora, na escola, tinha sido aluna dela. E ela fez um concurso de poesia, de redação, ou algo assim, e eu acabei ganhando esse concurso, e o prêmio era a visita da dona Helena, né, entregando um livro dela autografado e tal. Então isso quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Eu tenho o livro até hoje lá em casa. Anos mais tarde eu fui trabalhar numa livraria, ali na Voluntários da Pátria, muito próximo da onde a dona Helena morava. E ela conhecia o dono da livraria e frequentava lá sempre. E eu a via, falava, putz, a dona Helena, né? E um certo dia eu tomei coragem e contei pra ela essa história. Falei, dona Helena, a senhora não vai lembrar, mas a senhora deve ter feito isso milhares de vezes, em milhares de escolas, mas quando eu era criança, eu recebi um livro seu, autografado, que eu tenho até hoje. Eu na época devia ter uns 19, 20 anos mais ou menos. E aí ela, assim, a gente acabou ficando próximo. Cada vez que ela ia até a livraria, eu ia lá, atendia, a gente ficava conversando sobre literatura, sempre tive uma relação muito grande com as letras e tal. E aí quando a gente, voltando agora para 2005, quando a gente abre a Casa de Artes, foi exatamente quando a dona Helena falece, né? E a gente entra em contato com a família dela, eu lembrei de todo esse meu histórico. E aí a gente consegue, né, tem a autorização para utilizar um nome como homenagem mesmo, que eu acho sempre muito oportuno. E nós somos, na verdade, o primeiro espaço a homenageá-la, né? Então, eu sempre digo que é uma responsabilidade enorme também eu ter o nome da minha empresa, né, o nome de fantasia da minha empresa há 15 anos, ter o nome da dona Helena comigo, né? Então, isso me dá uma responsabilidade muito maior e sempre soa como uma homenagem muito bacana a ela.
Isso é curioso, né? Porque a minha formação toda é na área de teatro. Eu sou formado em direção pela Faculdade de Artes, tenho especialização na área. Sempre tive uma relação muito próxima com a música como ouvinte, né? Desde muito pequeno, mas não tenho a menor habilidade musical, embora tenha um ouvido bacana. Então é curioso, assim, uma pessoa de uma outra área fazer a administração e a produção de uma banda, né? Quando eu aceitei essa parceria, eu achei que na verdade ia ser muito mais complicado por conta de não ser exatamente a minha área de formação e de atuação. Mas depois na prática você vai descobrindo que o trabalho de produção ele é basicamente igual em qualquer uma das áreas, né? Então a gente, assim, por ter uma experiência larga de muitos anos, elaboração de projetos, no contato com espaços para apresentação e até mesmo no gerenciamento humano, né? Que a gente tem por conta do trabalho com teatro, com alunos de teatro também. Faço muito esse trabalho de formação. Isso facilitou muito a minha ligação com a banda Jaco Eletrônico, né? Como eu disse no início, eram só 2 integrantes, um terceiro que era flutuante, convidado e tal. E aí, à medida que isso foi se cristalizando, o trabalho se tornou muito mais da organização dessa agenda. Não que eu não dê alguns pitacos nas músicas também. Eu acabo fazendo meio que essa ponte entre o que a banda quer, ou o que a banda gostaria, e o que fica sempre com o olho no mercado também, né? Tentando entender o que as pessoas estão ouvindo hoje, que tipo de público seria o público ideal, né, para a banda. Se existe esse público ideal, se existe esse local ideal para tocar, se existe um gênero específico, né, para que a banda se rotule. E como a banda vem de um histórico de muitos anos de um outro projeto, que era a banda Cai Ganhe, então essas coisas às vezes ainda ficam um pouco confusas nesse aspecto, né? Então, em conjunto com eles, a gente tenta organizar as coisas da melhor maneira possível, né? Ser o mais pragmático em relação a essas coisas, de período de ensaio, estabelecer os prazos, estabelecer metas e objetivos, né, para que a gente possa ter um trabalho produtivo, né? Estando com eles, a gente percebe a quantidade de trabalho que dá para compor, para fazer uma música, para gravar, para fazer um clipe, enfim. Todo o processo é bastante demorado e bastante complexo. Então isso tem que ter um objetivo claro, né? E tem que ser organizado, tem que ser feito de forma proativa. Então o meu trabalho com eles é muito nesse sentido, assim, de perceber coisas que talvez precisem ser corrigidas, propor possibilidades novas que muitas vezes quem está envolvido diretamente no trabalho acaba não percebendo, né? E além de fazer toda a parte de produção, de organização, de gerenciamento, de prospecção de novos públicos, novos espaços para tocar, conduzir eles, né, de uma maneira concreta para que eles possam também se concentrar na questão musical. Então, todos os problemas e todos os pepinos, né, todas as administrações de vaidades, egos e outros problemas que acontecem em qualquer grupo humano, eu acabo chamando para minha responsabilidade para que eles possam se concentrar especificamente na parte musical. Então, eu nem sei por que eu faço parte do projeto do Jaco, porque a minha referência musical é basicamente o rock and roll, né? Desde muito pequeno. As primeiras bandas que eu ouvi foi num extremo lá, o Iron Maiden, no metal, e o Queen, né, numa outra pegada. E isso meio que forjou o meu gosto musical ao longo de muito tempo, assim, né? Então, depois eu sou de uma geração que foi adolescente nos anos 80, então eu peguei assim, uma fase muito, muito produtiva do rock, né? Principalmente do rock inglês, e até no Brasil mesmo a gente tem grandes bandas aí. Então toda a minha referência musical está ligada ao rock and roll, né? E de boa parte da minha vida para cá, talvez até mais ligada ao indie rock, assim, né? O que as pessoas não ouvem muito, assim, a bandas desconhecidas. Então eu gosto muito de garimpar, de conhecer sons novos, bandas novas de países longínquos, né? Então a minha referência é sempre muito, muito nisso, assim. E aí não me sobra tempo musical para ouvir outras coisas, né? Sempre até um pouco uma discussão que eu tenho com as pessoas. Eu não sou uma pessoa eclética em relação a som, assim. Eu até consigo reconhecer outros bons sons que não sejam dentro do rock and roll, das suas diversas vertentes,
mas eu gasto todo o meu tempo descobrindo e aprendendo e sacando mais sobre bandas de rock, né? Para mim é o formato que mais me agrada. E aí, assim, acho que a ligação que isso tem com o Jacu é um braço, uma vertente da banda que talvez flerte um pouco com o rock and roll, né? Embora tenha toda essa coisa telúrica, essa coisa até onírica na composição, a parte melódica muitas vezes ela tá ali, né? No limiar com o rock, com o folk, ou com outras manifestações, com o blues e tal. Então acho que aí é nesse sentido que eu posso contribuir um pouco, né? Os 4 integrantes têm um conhecimento muito maior sobre outros gêneros, mas nenhum deles saca tanto de rock quanto eu. Então essa mistura que eu acho que hoje é o Jacu Eletrônico, né? Ela até permite que eu, como eu disse lá no início, eu possa dar alguns pitacos e trazer algumas referências, alguns sons, principalmente europeus, que estão rolando hoje em dia, que uma outra geração ouve, né? Então é mais ou menos por aí. Isso começou por uma necessidade, né? A gente tinha lá um canal de YouTube que não tinha muita frequência, né? Não tinha muito público, e hoje é um mecanismo essencial, uma plataforma essencial, né, para qualquer artista. Eu sempre gostei muito de clipe, porque sou da geração da MTV, embora eu já fosse adulto quando a MTV chegou no Brasil, mas eu sempre assisti muito clipe, desde que ela chegou no Brasil, sei lá, em 95 ou 96, talvez um pouco antes. Eu passava horas e horas e horas assistindo a MTV, assim, que era canal aberto aqui em Curitiba, então eu sempre me amarrei muito nessa linguagem visual de uma música, né? Então às vezes você ouve determinada música, você saca algumas coisas, mas o clipe ele vem elucidar outras, né? Ou às vezes completamente o contrário. A imagem visual, o audiovisual é completamente diferente da mensagem da música. Então isso sempre me atraiu muito. E embora eu tenha feito muita coisa de interpretação e tenha dirigido espetáculos e tenha participado de séries para streaming, era uma experiência que eu ainda não tinha, aí de conceber um roteiro para um clipe, pegar uma determinada técnica e aplicar em determinada música, né? E aqui, como nós tínhamos essa necessidade de produzir algo diferente, produzir algo novo para a banda, eu também me dei esse direito de fazer as primeiras experimentações, né? A gente fez a primeira, todas bem a toque de caixa, que foi a clipe do Moletom, com uma ideia simples, baseada também numa parte da música. Eu sempre me prendo numa frase da música, né? Depois, na sequência, nós fizemos o Pra Sempre Agora, que aí já foi uma experimentação também de um plano diferente, de um plano sequência, tentar fazer isso sem edição, né? Então até uma parceria aí com o nosso videomaker, o Rony Nascimento, que trabalha conosco, e a gente está experimentando algumas coisas, né? Estou aprendendo junto nesse processo, mas tem muita coisa vindo por aí também, de clipes novos, já temos alguns roteiros desenvolvidos, né? Já descobrimos qual é o formato que funciona mais, né? A historinha, clássico clipe mesmo, a historinha com atores, com uma outra história sendo contada com uma música de fundo. Então acho que tem muita coisa para vir na sequência e acho que vai ser um resultado bacana. Bom, planos nós temos muitos, né? Muitas coisas que até já tinham sido planejadas desde o ano passado, hoje elas estão meio em suspensão por conta do momento que a gente está vivendo, de pandemia e etc. Então a gente tem hoje muito mais dúvidas do que certezas em relação a compromissos externos que nós tínhamos, viagens, apresentações, essa retomada, né, dessa conquista de um público novo. Na prática, nas ruas ou nos bares ou em outros países, ela vai ficar em suspenso por algum tempo. O que a gente tem de muito concreto agora é o lançamento de um EP já para as próximas semanas, né? Estamos falando agora de março de 2020, então nas próximas semanas a gente vai ter um EP que vai ser lançado digitalmente. E acho que esse EP ele é bem significativo porque ele é o primeiro EP da banda como um todo, né? A gente vem de um processo de maturação, da chegada de novos integrantes, e isso sem dúvida tem contribuído e implicado diretamente no resultado final das músicas. Então acho que esse é o primeiro álbum realmente, esse EP que deve sair aí com 5 ou 6 músicas, é o primeiro álbum da banda Jacu Eletrônico, né? Ela sai de uma figura só ou de duas e passa a ser um processo coletivo.
Então a gente já vai ter uma das músicas que é a composição da Helena, né, que chegou por último aí conosco. A gente já tem também composições do Tim que estão previstas, não sei se para esse álbum já, mas para os próximos. Então o Jacu começa a ser uma banda realmente, né, com espaço para todo mundo, com um respeito ao compositor principal, mas com participações mais efetivas dos demais elementos, dos demais integrantes, né? Então ele deixa de ser uma banda de apoio para um artista para ser uma banda realmente, para ser um coletivo. Então isso é o que a gente tem de concreto, o resto a gente vai ter que aguardar e ver o que acontece. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso, mano. Não vou te dar um funny moment, não.